Amém? Já convido vocês então a abrirem as suas Bíblias comigo em Lucas 15, 8. Certo? Lucas, capítulo 15, versículo 8. Quem não tiver uma Bíblia e quiser ler com a gente, levanta a mão que o Rafa vai fazer a gentileza de levar para você aí uma. Certo? Quem já está aí com a Bíblia, Lucas 15, 8. Quem é que está com uma Bíblia da igreja? Qual é a página aí, o pessoal acha melhor? 899. Quem tem a Bíblia da igreja, tá? A página 899. Procura aí que vai estar essa passagem aí que a gente vai ler, tá? Lucas 15, 8. Certo? Vamos ler então? Lucas 15, 8 diz assim: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perde uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E, quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. O 10. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende de seus pecados. Amém? Primeira coisa, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos meditar na Bíblia e querer entender melhor uma passagem, é a gente entender um pouco o contexto. Não precisa saber todo o contexto, né? O que Jesus estava fazendo, o bom seria, mas entender pelo menos um pouco do contexto. O contexto dessa parábola, isso é uma parábola. Jesus está contando uma história para exemplificar alguma situação ou dar um exemplo de alguma coisa de algum lugar que ele quer chegar. Ele está contando uma história ali, né? Não existiu de fato, mas é uma história para chegar em algum lugar. E nessa história, o nome dessa história, dessa parábola, é a moeda perdida. Em outras versões é a dracma perdida, né? Uma versão mais antiga. Nessa sequência, nesse episódio, na verdade, Jesus ele conta 3 histórias, 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida. Vocês se lembram da parábola da ovelha perdida? Que tem 99 e uma se perde, né? E tem até uma... tem 100, né? Tem 100 e uma se perde. E ele deixa as 99, aí sim, e vai procurar aquela uma que se perdeu, né? Depois tem a da moeda perdida, que é essa, né? Que a mulher, né, tem 10 moedas, ela perde uma, ela vai a casa e tal, enfim, a gente vai falar melhor dela. E depois é do filho perdido, mais conhecida como filho pródigo, que a gente está cansado também, não está cansado de ouvir, mas a gente ouve bastante, né? Todo mundo prega, é uma passagem, é uma parábola muito bonita, na verdade, e a gente tem muita coisa a gente aprender nessa parábola, mas a gente fala bastante dela. São essas 3 parábolas que Jesus conta nesse momento. Mas que momento é esse? Isso que a gente tem que se perguntar. Nesse momento, nessa ocasião, Jesus ele está em um lugar, falando, pregando, como ele sempre esteve quando esteve aqui, estava sempre falando da palavra de Deus, pregando, né? E nesse momento, como em muitos outros, alguns cobradores, muitos, na verdade diz a Bíblia, muitos cobradores de impostos e muitas pessoas de má fama param para ouvir o que Jesus tem a dizer. É esse momento, entendeu? Sabe aquela pessoa, aqueles excluídos da sociedade, que ninguém gosta, que todo mundo sabe, que acha, não, ele tem que fazer, tem que pagar por isso aí, porque ele fez isso mesmo. Ele trilhou o caminho dele, agora ele tem que se ferrar. Mais ou menos essa galera, né, da sociedade. Essa galera, esse pessoal, nesse momento, como em muitos outros, pararam para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E nesse momento tinha um outro segmento da sociedade, que também hoje em dia existe, que são as pessoas que sempre estão cobertas de razão, né? Tem gente que se acha assim, não, eu sou melhor, né? Eu dei certo na vida aqui, não sei o quê, eu posso dizer isso aqui, eu estou certo, né? Eu estou certo porque assim, olha, eu tenho tal bem, eu fiz tal faculdade, então, né? Vou discutir com esse aqui. Essa galera, só que nesse momento aqui, e sempre no contexto da Bíblia, essa galera sempre são os fariseus e os mestres da lei, que é um pessoal que acha que tem a razão, mas não por bens ou por qualquer outra coisa, mas acha porque eles acham que eles fazem o certo. Eles acham que eles são os caras certos do lado de Deus. Eles seguem tudo certo, eles têm o conhecimento, eles praticam tudo aquilo ali. Essa é a galera que nesse momento criticou Jesus. A Bíblia diz assim, olha, deixa eu ver, cadê? No 2, diz assim, olha, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo,
Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. E depois dessa colocação ou crítica dos fariseus e tal, Jesus ele começa a contar as parábolas. Primeiro das ovelhas, da ovelha perdida, depois da moeda que a gente leu, e a terceira do filho pródigo. Esse é o contexto, tá? Para a gente entender, saber qual é o contexto, é importante, tá? Quem já ouviu essa parábola da moeda perdida? Quem já ouviu? Quem nunca tinha ouvido antes? Essa parábola é bem conhecida. E quando quando as pessoas pregam sobre essa parábola nas igrejas, talvez você já tenha ouvido, e foi nesse sentido, né? Que a moeda, na verdade, a moeda é como se fosse um pecador. A própria parábola diz. E aí fala assim, olha, no final a gente vai entender melhor. No 10 diz assim, olha, pois eu digo a vocês que assim também os anjos se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Ela é usada muito para aquelas pessoas que nunca aceitaram a Jesus, né? Tipo aquela pessoa que, sei lá, tem uma outra religião que não tem nada a ver com Jesus, aquela pessoa que é ateu, a pessoa que acredita, mas nunca foi numa igreja, nunca expôs publicamente que aceitava Jesus. A gente o pessoal da igreja lê essa parábola nesse sentido, né? Nesse sentido, geralmente é nesse sentido. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo com você nessa parábola. Eu quero, de repente, entender algo que possa servir para ti. Porque geralmente a gente fala disso num culto de evangelismo, de missões, né? Não, vocês têm que sair daqui e têm que pregar a palavra, vocês têm que viver conforme Jesus vivia para que as pessoas aceitem a Ele. Mas a verdade é que nessa parábola tem alguns segredos que a gente pode usar na nossa vida como já convertidos, certo? E eu quero dar essa ênfase com vocês nessa noite. Para a gente continuar, eu quero ler com você o seguinte, olha, 1 João 3,6. Tá? Para a gente continuar e dar essa ênfase que a gente vai dar nessa noite. Quero ler com vocês 1 João, não é o João aquele lá no início do Novo, tá? É lá no finalzinho da Bíblia, do Novo. 1078, isso? Na Bíblia da Igreja. Tá? Como eu disse, 1 João 3,6, Bíblia da Igreja, 1078 é a página. Vai procurando aí. Como eu disse para vocês, a ênfase dessa parábola é o seguinte, o pecador, né, que se arrepende é a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ou que ouviu e nunca tinha aceitado e aceitou, certo? Não é para gente, a princípio, né? Caso você já tenha aceitado Jesus, claro, né? Mas, e se o seguinte, olha, lê comigo. 1 João 3,6 diz assim, olha, assim quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Lê de novo, para você entender bem. 1 João 3,6 diz assim, assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Né? Quem aqui continua pecando? Ninguém continua pecando aí? Não, vamos para o céu. Quem continua pecando aí? Pode ser... Enfim, eu continuo pecando. Todo mundo peca, a gente continua pecando. É óbvio que tem todo um contexto esse texto também, mas ele não muda muito do que a gente entendeu aqui. E é claro também que esse continua pecando, a gente pode entender, talvez seja a interpretação mais lógica, que esse continua pecando é a pessoa cometer o mesmo erro e continuar cometendo. Né? Não é tipo assim, eu traí a minha esposa, aí conhecia Jesus e não traiu mais, né? Mas eu continuo mentindo, então continuo pecando. Não é essa a interpretação que se faz desse texto geralmente. Geralmente assim, eu traí a minha esposa, não traía, viu? E eu tenho uma esposa, sou casado, casei, mas não traía, só um exemplo. Só para deixar claro, de repente corta ali no vídeo, né? Eu traí a minha esposa, viu, ele traiu a esposa. Hoje em dia, com as fake news, né? Nunca se sabe. No exemplo, eu traí a minha esposa e continuei traindo mesmo depois de aceitar Jesus. Esse sim seria o continuar pecando da interpretação que se faz dessa passagem. Mas enfim, vamos falar sinceramente. Não existe nenhum pecado que você cometia antes de aceitar Jesus e depois que aceitou, depois que decidiu andar com Jesus, você continua fazendo? Não tem nenhum pecadinho que tu fazia antes e continua fazendo? Eu posso dizer que eu tenho alguns que eu continuo. E eu luto contra eles, né? Mas enfim,
O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá para a nossa história inicial, tá? Para a parábola. Não precisa voltar ali que eu vou ler para vocês depois. Nesse momento, Jesus ele falava para quem? Qual foi que era o que os fariseus e os mestres da lei acharam ruim? Que Jesus estava falando para quem? Para os pecadores. A gente pode simplificar assim, né? Para os cobradores de impostos, pessoas de má fama. Esse era um problema para eles, né? Só que Jesus ele não falava só para cobradores e para pessoas de má fama. Provavelmente, nesse momento, tinha ali os fariseus também. Aquelas pessoas que se achavam melhor, né? Porque eram crentes, digamos assim, que acreditavam em Deus, né? E isso não é fácil não é difícil a gente encontrar hoje em dia. Tem muita gente que acha que porque vai na igreja é melhor, né? Tem muita gente que acha assim, não, bom, eu vou na igreja, né? Então, e tem um colega meu no serviço que não vai, e tem uma promoção. Bom, eu vou ganhar, eu vou na igreja, eu sou melhor, né? Enfim, sei lá, eu acho, né? Será que sim, será que não? Tem gente que pensa assim, né? A verdade é que não, é óbvio que não, né? A chuva ela vem para os que são crentes, para os que não são. O sol vem, né? As dificuldades e os privilégios, facilidades da vida e que acontece são para um quanto para o outro. Eu costumo dizer uma coisa meio dura assim, mas é uma coisa minha também, né? Não é da Bíblia nada. Eu costumo dizer que Deus ele não está muito preocupado se a gente vai ter um emprego bom ou um emprego ruim. Está muito preocupado se, sei lá, eu vou ter muito dinheiro ou pouco. Ele não está muito preocupado se eu vou ter um carro desse jeito, ou uma casa, ou não vou ter, ou vou ter um melhor ou pior. Isso não é a preocupação de Deus. A principal preocupação de Deus, e Jesus nos mostra isso, é o seguinte: nós entendermos que não conseguimos sem Ele, e chegarmos a Ele, e um dia nós estar com Ele na glória, no céu, para sempre. Sabe? Entende? Essa é a maior preocupação dele. Enfim, mas claro que Deus, essa situação é muito mais complexa, né? Deus, ele é pai, e enfim, né? Tem muitas nuances aí que só ele sabe, a gente não sabe. Às vezes a gente consegue coisas grandes, às vezes a gente faz de tudo e não consegue, a gente não entende. Mas Deus, ele sempre está disposto a nos mostrar. Quando a gente quer enxergar, a gente consegue, ele nos mostra, né? Mas enfim, nesse momento, Jesus ele falava também para os mestres da lei, os fariseus, aqueles que se achavam melhores, aqueles que já tinham aceitado a lei. Na época era a lei, agora a gente está falando de Jesus. E eu quero dizer para você o seguinte: nós continuamos pecando, nós ainda somos pecadores. Isso acontece e vai continuar acontecendo. De repente a gente melhora um pouquinho e é normal isso acontecer, mas a gente continua pecando. Então, essa parábola também, nós também podemos nos encaixar nela quando a Bíblia fala assim, olha, quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Sabe? Quando a gente tem, de repente você aí tem um erro que você comete sempre, sabe? E quando a gente fala de erro e pecado, de repente as pessoas pensam assim, pecado, não sei o quê, uma gíria da igreja, pecado. Não, pecado é um erro que faz alguém sofrer. Simples assim. Sempre alguém sai perdendo, né? Às vezes a gente acha assim, não, é uma mentira, né? Contei uma mentira para não dizer que fui eu que, sei lá, fiz alguma coisa errada. Aí, contei a mentira e saí ganhando. Mas a verdade é que, de repente, alguém vai levar a culpa por aquilo ali. Ou, de repente, depois vão descobrir a tua mentira e vai ser pior ainda. Sabe? O pecado é isso. Sempre alguém sai perdendo. Simplificando, claro que não é exatamente isso, mas acontece isso com o pecado. Enfim, quando a parábola fala, quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram, a gente pode também colocar na nossa situação. Quando a gente comete um pecado, sabe, repetido, assim, sei lá, trair a esposa, o marido, vamos continuar nessa aí. E a gente para com isso, a gente decide na nossa cabeça, e Deus nos ajuda, nos convence, na verdade, a isso. Eu acredito que Deus ele se alegra com essa permissão que a gente deu a Ele de mudar o nosso entendimento e mudar a nossa vida. Existe uma alegria nisso também, assim como os anjos se alegram pelo pecador que se arrepende, o cara que aceita a Jesus, a mulher que aceita Jesus. Enfim, na verdade, a primeira história da ovelha perdida era muito usada nisso. Não sei se vocês já ouviram alguma pregação sobre. A música, pela música que a gente canta, às vezes você pode entender isso. O pastor ele vai e procura aquela ovelha perdida e traz de volta. Eles usam muito na igreja para aquela pessoa que já aceitou Jesus, ele vai,
busca, traz de volta para a igreja e os anjos se alegram. O filho pródigo, a mesma coisa, eles usam para isso. Só que geralmente a moeda, essa da moeda perdida, eles não usam para as pessoas que já conhecem a Jesus. Mas se as outras também a gente usa, eu acredito que essa a gente pode aprender alguma coisa. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, entrar um pouquinho mais fundo ali. Amém? Já que você entendeu essa parte, já que a gente entendeu essa parte, eu quero entrar na parábola ali, que ela é bem pequenininha, é fácil de entender o que eu quero passar para vocês. No versículo 10 diz assim, olha: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende de seus pecados. Assim também, diz esse versículo. Por que diz assim também? Porque nessa parábola Jesus está fazendo uma comparação. Ele está comparando quem se arrepende dos seus pecados com uma situação que é um pouco mais fácil de entender do que se ele fosse explicar como que funciona tudo, né, e tal, vou morrer e tal, naquele momento ali. Não, vou fazer uma parábola que vocês vão entender melhor. É isso que ele quis dizer. Então, o pecador que se arrepende e os anjos se alegrando com isso, é como o seguinte, aí eu vou voltar um pouquinho ali atrás, que diz assim, olha: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E, quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Isso é como o pecador que se arrepende e os anjos se alegram. Essa situação, vocês entenderam? Essa situação é semelhante a quando nós estamos destruindo a nossa vida com vícios, com erros cometidos um atrás do outro, ou o mesmo, muitas vezes, quando nós estamos destruindo a nossa vida e achando que a gente está ao máximo, e a gente se arrepende, vira a nossa vida para o outro lado e vai em direção de Deus. Essa história é semelhante à nossa história quando nós fazemos isso, quando isso acontece com a gente, quando a gente permite que Deus faça isso. Amém? Jesus ele veio como um exemplo de como a gente poderia vencer aquilo que está entranhado na gente. Sabe, o pecado ele está entranhado na gente. Por mais que a gente tente ser bom, por mais que a gente tente acertar, uma hora ou outra a gente acaba errando, a gente acaba fazendo alguém sofrer pelos nossos erros. Muitas vezes é a gente, muitas vezes é alguém que a gente ama, muitas vezes é alguém que a gente não conhece, mas que a gente deveria também ter, no mínimo, alguma simpatia, porque é uma pessoa como nós. Enfim, o nosso pecado, né, dá até para dizer nosso, né, porque está tão entranhado na gente que é quase nosso, né? Mas enfim, esse pecado que está entranhado na gente, o único jeito da gente tirar, o único jeito da gente, sabe, começar a não fazer só coisas erradas e deixar, livrar um pouquinho as pessoas que nós amamos do sofrimento que nós fazemos elas passar com os nossos erros, é Jesus. E quando isso acontece, os anjos se alegram. Mas enfim, essa história, para a gente poder entender como que a gente pode chegar nesse ponto, a gente tem que entender essa história. E tem quatro coisas que essa mulher ela faz e se assemelha ao pecador que se arrepende, no caso a gente. Tem 4 coisas que ela faz. Eu quero dar uma ênfase nessa noite com vocês dessas 4 coisas que ela faz, porque é muito importante para que a moeda fosse achada, para que o pecador se arrependesse. Esses 4 passos, parece até aquelas pregações de outras igrejas, né? 4 passos, não sei o que. Não tem envelope, tá? Não tem envelope, então fica tranquilo. Tá? Eu quero dar uma ênfase. Então, o que essa mulher ela faz? Tá? O que essa mulher ela faz? A primeira coisa que ela faz é o seguinte: ela acende uma lamparina, tá? A segunda coisa, ela varre a casa. A terceira coisa, ela procura com muito cuidado. E a quarta coisa, ela faz isso até ela encontrar essa moeda. Essas 4 coisas essa mulher faz. Essa mulher, esse exemplo dessa história. A primeira coisa que ela faz, então, é acender a lamparina, né? Naquela época, tem até na minha Bíblia aqui, tá, isso eu não sei porque eu sou melhor do que todos, está escrito aqui no rodapé. Naquela época, as casas elas não tinham janela. Então, mesmo que tu fosse procurar alguma coisa de dia, está escrito na Bíblia, né? Ali de estudo, né? Mesmo que fosse procurar alguma coisa de dia, tu tinha que acender alguma luz, né? Tinha que fazer, tinha que ter alguma luz ali, no caso uma lamparina, né? E ela acende essa lamparina. A primeira coisa que ela faz é isso,
né? E é meio que óbvio, né? Você já tentou encontrar alguma coisa no escuro? Você já tentou... Quem aqui a tomada é longe da cama? Na cama que tu dorme na tua casa. Quem aqui a tomada não, o interruptor, desculpa. É longe. O interruptor. Quem aqui o interruptor é perto? A vida toda, né? A vida toda não, nos últimos 6 anos, o interruptor ele era do outro lado do quarto que eu dormia, né? Mas não é muito grande o quarto também, mas eu errava direto. Às vezes eu dormia e tinha um sonho bem louco, e já nem sabia para que lado que estava o interruptor, né? E hoje, graças a Deus, é do lado da cama, né? Cadê a Nath? É do lado dela ainda, então. E ela tem um abajurzinho ainda para ligar ali. Então tem luz assim, só colocar a mão que já encontra uma luz. Mas enfim, alguém já tentou encontrar alguma coisa no escuro? Né? Acho que a primeira coisa que a gente faz é ligar a luz para procurar alguma coisa, né? Você chega na sua casa lá de noite, né? Vai chegar agora do culto. A primeira coisa é tu procurar o interruptor, porque a gente precisa de luz para encontrar as coisas. A gente precisa de luz para ver qual é a situação ali do local, né? E foi isso que ela fez. E na nossa vida não é diferente. Não é porque a gente está enxergando com os nossos olhos físicos que a gente consegue distinguir exatamente as coisas como são. E nem como nós estamos agindo, e nem como as pessoas estão agindo e quais são as intenções. Às vezes a gente não sabe bem nem qual é que é a nossa intenção. A gente faz as coisas meio que sem pensar. Enfim, não é só porque nós enxergamos com os nossos olhos físicos que nós sabemos exatamente do que se trata. A vida, as coisas da vida, as coisas que acontecem, enfim. Só que em João 8:12 diz o seguinte: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe? O que a gente mais vê hoje em dia, de repente na tua casa aconteça um pouco assim, são mal entendidos. Mal entendidos. Já ouviu falar da Primeira Guerra Mundial? Já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial? Da Terceira, quem já ouviu falar? Fake news, mas de novo, pegadinha. Só ver se alguém ia falar, já ouvi da Terceira também. Daí eu ia falar, então conta pra gente. Você já se perguntou por que acontece a Guerra Mundial? Tipo, né, mundial, então é meio que todo mundo contra todo mundo. Não é isso, né? Mas tem geralmente 2 lados e alguns países se juntam a cada um dos lados. Por que acontece? A gente teve algum tempo atrás meio que umas como é que eu vou dizer? Meio que umas desavenças que quase surgiu uma guerra aí, né? Eu acredito que boa parte das coisas aconteçam por mal entendidos. Eu não digo que tudo, né? Às vezes é tudo bem planejado, mas existe muito mal entendido. Oi? Tá falhando? Desculpa. Mas eu acredito que boa parte das coisas tem um mal entendido, né? É muito fácil acontecer um mal entendido, né? Vai dizer, na nossa casa é fácil acontecer, tipo, a gente mora junto com a pessoa há anos e tem mal entendido às vezes, vai dizer, imagina um presidente num país e outro lá do outro lado. Acontece mal entendidos. E isso, a partir disso acontece muita coisa ruim, sabe? Muita coisa que faz muitas pessoas sofrerem, muitos erros cometidos com base nisso. E isso é normal para a gente. Só que o diabo, que é o nosso inimigo, para quem não sabe, às vezes a gente não fala muito, né, do diabo, né? Eu estou falando agora. Ele é o nosso inimigo. Ele usa isso. Ele sempre usou isso. Desde o início ele usa mal entendido. Desde de Adão e Eva ele está usando isso. Sabe? Falando assim, não, mas Deus falou para a gente não comer porque não sei o quê. Não, mas é que Deus quis dizer isso aqui. Não, sabe? Ele usa. Então, por isso que a Bíblia fala e dá ênfase em Jesus sendo a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É falado muitas vezes nisso, porque nós precisamos de alguém que nos esclareça as coisas. A gente precisa de alguém que nos faça entender as coisas como são. A gente precisa de alguém que nos faça nos entender como nós somos. Muitas vezes nós não nos entendemos. Muitas vezes nós fazemos coisas e a gente olha ali, por que eu fiz isso, cara? Por que eu fiz isso? Não era para ter feito assim, mas foi tu que fez, ninguém fez por ti. Sabe, a gente precisa de alguém nos esclarecendo, a gente precisa que alguém ligue a lamparina. E essa lamparina ela já foi ligada. Jesus ele veio e ligou essa lamparina para a gente. Sabe, então já está aceso, a gente já consegue ver as coisas como elas têm que ser vistas.
Só que a gente precisa da lamparina. Tu vai ligar o que se não tem lamparina? Ainda bem que a mulher tinha uma lamparina lá, senão não ia ter o que ligar. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Sabe, não é uma coisa assim, tipo, eu tenho Jesus, ele não tem Jesus. Não, Jesus ele veio para todos. Ele está disponível. E ele é a nossa luz. Com ele, você consegue entender o seu marido. Com ele, você vai conseguir entender a sua mulher. Com ele, você vai conseguir entender teu filho. Com ele, você vai saber o que fazer em relação a essas pessoas que eu falei. Com ele, você vai saber o que tu tem que fazer em relação na área profissional. Não, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não, mas se tu pedir, Deus ele não vai te negar um conselho, de repente, sobre isso. Né? Que nem eu falei, ele não está muito preocupado com isso. Mas ele não vai negar um conselho. Né? Todo pai ele aconselha no máximo que ele pode o filho, o máximo que ele pode o filho. Mas enfim, com Jesus nós entendemos a vida como ela tem que ser entendida. A gente não fica que nem um bobo correndo atrás de coisas que não nos levam a lugar nenhum, como tem muitas pessoas, como nós somos essas pessoas muitas vezes. Primeiro passo então, aquela mulher ela liga uma lamparina. A segunda coisa que ela faz é o quê? Varre a casa. A segunda coisa que ela faz é varrer a casa, né? A gente, para quem não sabe, eu casei. De novo, todo mundo já sabe agora. Casei agora há algum tempo atrás. E a Nath, ela aprendeu, acho, com a Jéssica, né? Então ela tem aquela vontade de limpar tudo que é possível, né? Isso não é ruim, eu não estou reclamando, isso é bom. Eu só acho meio que ruim, às vezes, porque parece que eu não faço nada, porque ela faz muito. E eu faço alguma coisa, não acho que eu não faço nada. Eu lavo a louça, né? Lavo a louça. Não, tô brincando. Eu estendo as roupas. Eu faço o que eu sei, né, gente? Tem coisas que eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Claro que podia. Alguém tem que sujar, velho. O que ela vai limpar? Inclusive, outro dia eu fui estender a roupa e vi que tem que ter um varal para estender a roupa, né? Um varal bom, na verdade, né? O meu varal estava todo arrebentado. O Maurício me deu a dica lá. Fiz um varal trimassa lá. Né, amor? Ficou bom, né? Ficou bom. Mas, enfim, ela varre, tá sempre varrendo, passando pano. Hoje ela passou pano lá, porque não sei o quê. A gente estava, sei lá, meia hora para ir para a igreja, estava passando pano e não sei o quê. E tal. Graças a Deus, glória a Deus pela mulher que ele me deu, né? Mas, enfim, ela faz isso, ela tem esse costume, está fazendo por enquanto, né? E... Não que ela não vá continuar, né, gente? Vocês entendem tudo errado. Não, vou te dizer, cara. Tá precisando... Não foi isso que eu quis dizer. Tá bom. Viu, amor? Não foi isso. Mas eu acho bom isso. Porque, sabe, fica tudo limpo, fica tudo... Sabe, às vezes ela tá trabalhando e tal, e eu vou sujando e não... Homem é homem, né? Daquele jeito. E às vezes começa a ficar meio bagunçado e eu começo a me incomodar com aquilo ali. Eu deveria. Só que eu tenho medo de limpar e fazer tudo errado. Ela me xinga às vezes porque eu piso e faço coisa errada, mas enfim, agora parece que tá ruim, né? Não, ela não me xinga nada, ela só fala, amor, não é assim e tal. Enfim, quando as coisas estão arrumadas e limpas, é muito mais fácil da gente achar qualquer coisa. É muito melhor da gente estar num lugar limpo e arrumado, não é verdade? Só que às vezes dá uma preguiça também de arrumar, né? Aí eu posso falar de mim, dá uma preguiça de arrumar. E essa mulher, ela poderia ter procurado aquela moeda no meio da sujeira. Estava sujo provavelmente, porque ela varreu. Poderia ter feito isso. Mas ela sabia, ela foi inteligente. Ela sabia que o melhor era arrumar e varrer, de repente, até no meio dessa arrumação, ela ia encontrar aquilo que ela estava procurando. Não é verdade? E às vezes a nossa vida é como se fosse essa casa dessa mulher. A gente tem preguiça de arrumar algumas coisas, né? Sabe aquela discussão que tu teve lá com aquela pessoa? Às vezes a gente tem que arrumar isso. Às vezes aquilo nos incomoda. Aquilo tá incomodando mais gente. Às vezes aquilo está atrapalhando. E a gente não quer arrumar. Porque é difícil, porque despende de trabalho. A gente sabe, se a gente quisesse, a gente conseguiria arrumar isso. Mas a gente não quer. A gente acha que não dá. Sabe, acha que não vale a pena, acha que vai ser muito esforço, sabe, às vezes é alguma coisa no teu trabalho, eu não sei, ou no teu relacionamento, que seja, ou sei lá onde, você sabe das tuas bagunças na tua vida, cada um aqui sabe, se você parar para pensar, a briga que teve, que tu falou, aquela coisa que deixou lá, não sei quem, sabe, aquela situação, você sabe das tuas bagunças, né?
E para que a gente se encontre, para que Deus possa nos ajudar, tem até um exemplo que as pessoas falam, que Jesus ele mora no nosso coração, né? Mas aí a gente tem que arrumar a casa para ele e tal. Enfim, para que Deus ele possa nos ajudar, a gente também tem que se ajudar. Aí você vai pensar assim, mas e a graça, né? A graça, não, vou vir para Deus, Jesus, o Espírito Santo vai fazer tudo por mim. Quando a gente se reúne com o pessoal do louvor, ou quando muita gente se reúne, a gente geralmente come, né? Vai dizer, geralmente come. A última vez a gente almoçou, né? E tem um problema de tu comer as coisas, né? Tem um único problema, que é o que eu soluciono lá em casa, né, amor? Que é o quê? A louça, olha aí, viu? Importante, viu? Tem louça e tem muita louça. Inclusive, a Kelly ela tirou uma foto da última vez e o Renan falou, misericórdia, alguma coisa assim, né? Tem muita louça. E eu acho, tem uma solução para isso. Até vou falar agora, o pessoal do louvor depois não se façam. Essa é a solução boa, que eu acho, pelo menos. Tem a solução de cada um lava o seu. Você já fez? No próprio retiro a gente fez uma vez, ou sempre a gente faz. Fez uma vez, pelo menos, né? A gente fez isso. E é muito mais fácil, porque aí tu limpa a tua sujeira. Cada um limpa um prato. Não precisa pegar um coitado lá e colocar limpar 500 pratos, né? Sei lá, no retiro, se Deus quiser, né? Que tenha 500. Mas enfim, cada um lava o seu. É a melhor coisa, não é verdade? Tu fez aquela sujeira, nada mais justo que tu limpe ela, né? Enfim, a nossa vida é assim. A gente bagunça tanto, que essa bagunça faz parte do nosso livre-arbítrio. Deus não é que Ele não quer limpar a nossa bagunça, não quer arrumar aquela situação ali, porque Ele acha assim, não, tem que se ferrar mesmo. Faz parte do nosso livre-arbítrio. A gente fez aquilo daquela forma. A gente quer que continue daquele jeito. Por que Ele vai se meter e vai resolver para a gente? Se Ele nos ama e Ele nos deu a liberdade de continuar com aquela situação se a gente quer. Então tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que arrumar, sabe? Fazer que nem aquela mulher, pegar a vassoura e varrer. Né? De repente faz anos que você não varre a tua vida, não organiza a tua vida, sabe? De repente essa hora, sabe? Aquilo que tu fez, de repente vão desfazer isso. Mas é difícil, mas não dá. Dá sim, você sabe que dá. A gente sabe que dá. Para Deus nada é impossível. Amém? A terceira coisa que essa mulher ela faz, ela procura com muito cuidado essa moeda. Ela procura com muito cuidado aquela moeda. Por que ela procura com muito cuidado aquela moeda? Quem aqui já fez as contas de quanto vale o seu dia trabalhado? Quem aqui já? Estou com a camiseta meio curta. Quem aqui fez as contas já? Vai dizer uma coisa bem interessante de se fazer, né? Eu fiz uma vez, quando eu trabalhava na Multilab, posso falar, né? Vai ficar propaganda depois, né? Mas tem que... Quando eu trabalhava na Multilab, eu fiz as contas um dia, porque a gente ia fazer uma hora extra que ia valer não sei quantos dias. Alguma coisa meio que assim. E eu fiquei espantado com quanto que eu ganhava. Que era muito pouco, não era muito, era muito pouco. Era muito pouco, eu pensei, eu trabalho um dia e ganho só isso, cara. Mas naquela época, o seguinte... A moeda que essa mulher perdeu valia um dia de trabalho inteiro. Era uma moeda de prata, né? Hoje em dia a prata ela não é super barata, né? Quem comprou aliança de compromisso já sabe que prata mesmo é meio carinho. Mas enfim, se hoje era caro, imagina naquela época, né? Mas essa moeda de prata ela valia um dia de trabalho, a Bíblia fala. Na verdade, também lá no rodapé da minha Bíblia. E essa mulher ela sabia o valor daquela moeda. Ela dava o devido valor àquela moeda. Ela podia ser uma pessoa completamente que não desorganizada com as finanças dela, sei lá, né? Podia estar nem aí para o dinheiro e azar, né? Enfim. Mas ela sabia que aquilo ali custava um dia de trabalho. Provavelmente era o dia dela de trabalho. Então ela sabia o valor que aquilo ali tinha para ela. Sabia o quão custoso aquilo ali foi. E por isso que ela procurava com muito cuidado. Não é tipo assim, vou procurar aqui e tal, e não achou. Não era assim, não vai ter que procurar aqui. Eu já liguei a lamparina, varri a casa, agora eu vou procurar com muito cuidado. Onde pode estar? E aí ela foi lá. Porque tinha um valor e ela sabia desse valor. A que isso se refere? Essa história se refere ao pecador que se o quê? Arrepende. Essa é o paralelo que Jesus fez. Assim como aquela mulher sabia o valor daquela moeda, nós deveríamos saber o valor da nossa salvação.
Nós deveríamos saber o quanto que foi custoso para Deus isso, né? Às vezes você não entende, a gente não entende, a gente fala de salvação, a pessoa pensa numa coisa meio abstrata, né? Tipo, salvação, não sei o quê. Mas vamos pensar assim, você deveria saber o preço que custou para você ter escolha, sabe? Hoje a gente tem escolha, sabe? Hoje a gente tem escolha. Antigamente o homem ele era preso ao pecado. Sabe? Se a gente pegar toda a história bíblica, você vai ver que tem vários homens que vieram como se fossem homens que iam salvar o mundo, né? Sansão, Davi, né? Salomão, essas pessoas que eram tipo prodígios de Deus, eles vieram para meio que ser um exemplo e fazer a diferença, mas em certo ponto da caminhada deles, todos eles caíram, todos eles erraram. Davi que era conforme o coração de Deus, a Bíblia fala, Davi que era como é que eu vou dizer? Não é um prodígio, mas ele foi um improvável que foi muito longe, um cara baixinho, que não sabia lutar, ele foi um grande rei, ele ia para a batalha, sabe? Sei lá, se eu fosse rei, de repente naquela época ia mandar todo mundo e ia ficar sentado. Não, ele ia na frente, ia lá e lutava e voltava. Ele era um grande guerreiro. E ele era um cara que tinha aquele sentimento também, não era tipo assim, um guerreiro, sabe, o guerreiro que não tá nem aí para não sei o quê. Não, ele sentia, ele sabia, ele tocava, ele fez os salmos que são canções, sabe, que tu vai ver que tem um negócio sentimental. Então ele era uma pessoa que se a gente visse, a gente acha, esse cara que saiu daqui, chegou aqui, ele nunca vai cometer um pecado. Não tão grande quanto que ele cometeu, né? Que é mandar, podendo ter todas as mulheres que fossem solteiras, escolheu uma que era casada. Inclusive tinha muitas mulheres, de repente, não sei, né? Enfim, mas escolheu uma que era casada, que era de um soldado dele, que dava vida por ele, mandou o cara na frente de batalha. Enfim, ele fez uma coisa terrível. Mesmo um cara escolhido, uma pessoa, um homem escolhido por Deus e que foi muito longe. Então o nosso destino era o pecado. A gente não tinha escolha, sabe? E o preço da gente poder ter essa escolha e hoje poder escolher estar aqui e ser uma pessoa melhor em Cristo, foi muito alto, sabe? A gente deveria saber esse preço, saber reconhecer ele. Assim como aquela mulher sabia reconhecer o preço daquela moeda, a gente deveria saber reconhecer o preço disso. Foi caro demais, sabe? Jesus ele veio e fez tudo o que fez por nós. Precisava fazer? Não precisava fazer. Quer dizer, precisava por nós, mas ele por ele não precisava, ele era Deus, mas ele fez. Sabe qual é que é o nosso problema? Sabe qual é que é o problema de nós pecadores? É que nós muitas vezes não damos o devido valor àquilo que Deus fez e àquilo que Deus faz por nós. Nós não damos esse valor. Não é que nós não damos porque nós não reconhecemos. Nós não conseguimos olhar para isso e ver, nossa, olha só o que ele fez, olha só o que Deus fez por mim, sabe? Olha só o que ele continua fazendo por mim, sabe? Primeira coisa, aquela mulher, ela acendeu a lamparina para que ela pudesse ver. Jesus, ele é a nossa luz, que ele nos mostra as coisas como são. Ela varreu a casa. Tem coisa na tua vida, na minha vida, que a gente tem que varrer, tem que limpar, tem que organizar. E a gente tem que fazer isso sim. Deus não vai fazer por nós. Terceira coisa, ela sabia o valor que tinha aquela moeda. Nós temos que entender, de repente você, né? A gente é meio cabeça dura mesmo, mas Deus ele é bem compreensivo. A gente poderia pedir isso para Deus. Deus me ensina a ser uma pessoa mais grata. Deus me ensina a entender o valor de tudo isso que tu fez por mim. Me ajuda, eu tenho certeza, parece uma coisa meio inútil de repente para alguns, mas eu tenho certeza que isso vai te fazer uma pessoa muito melhor do que você é. No mínimo isso. E a quarta coisa que aquela mulher ela fez foi o seguinte. Diz assim, ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. Sabe, ela fez tudo isso. Mas ela poderia ter desistido, mesmo procurando com muito cuidado. Mas não, ela falou assim, não, eu vou procurar até encontrar. Eu vou procurar até encontrar. Ela foi perseverante nisso. Ela foi perseverante nessa busca por essa moeda que ela fez. E eu digo para você o seguinte, o Evangelho, ele sempre foi perseverança.
Ele sempre foi perseverança. Nunca nada veio assim fácil no Evangelho. A única coisa que veio fácil para a gente, de repente, foi a salvação, que é de graça. Mas para aqueles que viveram naquela época, o próprio Evangelho, a própria mensagem da cruz, para que chegasse até nós, custou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Sabe, naquela época era esse o preço, para muitos. Hoje em dia, não vou dizer que alguém vai ter que morrer pelo Evangelho. No Brasil não, em outros países sim. Mas enfim, para a gente é um pouco mais fácil. Mas ainda assim é necessário perseverar. Sabe? O nosso pior inimigo, a gente consegue olhar nos olhos dele quando a gente olha para um espelho. Nós somos o nosso pior inimigo. Sabe? E sabe, para vencer a gente mesmo, cara, que é a luta mais difícil do que essa. O Evangelho sempre foi perseverança. Sabe? A gente tem que perseverar. Tem que perseverar no casamento. Hoje em dia, eu não sei quem estava falando sobre divórcio, casamento e tal, porque para quem não sabe, eu casei há pouco tempo. Eu estava falando sobre isso. E a gente estava comentando, eu estava comentando com essa pessoa, que as pessoas não querem mais casar. Elas não querem mais casar. Né? Porque é tudo muito mais fácil hoje em dia. Inclusive, eu trabalho num lugar com adolescentes, tenho bastante convívio, converso com alguns. E hoje em dia é o seguinte, na minha época, pelo menos, tinha o gurizinho que gosta da guriazinha, né? E fica naquele negocinho e tal, que nem tipo malhação era antes. Agora nem sei como que tá, nem quero saber. Mas era antes. Hoje em dia imagino como que esteja. Mas é o seguinte, hoje em dia não tem mais isso. É muito difícil tu ver o gurizinho que gosta da guriazinha, não tem mais isso. Sabe? É meio que o pessoal, todo mundo é meio que amigo, aí todo mundo fica, aí todo mundo faz não sei o quê, entendeu? E aí um sabe o que o outro faz, e sabe? Tá tudo beleza, tudo liberado, meio que assim. É assim, com os adolescentes é assim. Boa parte é assim. Claro que ainda tem e tal. Enfim, mas hoje não tem mais o compromisso, né? As pessoas não perseveram mais. A gente vê que, né, de repente pega aí alguém que está fazendo 50 anos de casado, né, o pessoal mais velho. Tu vê que tem aquelas briguinhas, às vezes nada a ver, né? Mas eles perseveram, sabe? De repente, se é um casal com 1, 2 anos, já tem aquela briguinha, já se separa, já pede a metade do não sei o que lá, e já nunca mais se falam, e já tem um inimigo para sempre, sabe? Tudo na vida é perseverança, sabe? As coisas não vêm de graça, a não ser a salvação, né? Boa parte das coisas são perseverança. Claro que Deus, às vezes a gente persevera em coisas que a gente não recebe, porque não é o melhor para a gente. Mas o Evangelho, ele é perseverança. Quer ver o maior exemplo de todos de perseverança? Quer ver o maior exemplo de todos de perseverança? Você lembra que eu falei para você que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Porque a gente sabe que a gente é bem difícil. E quem trabalha com pessoas sabe que pessoas são bem difíceis também. O maior exemplo de perseverança da história, de todas as histórias possíveis, é o de Deus. Deus, ele sempre perseverou na gente. Sabe, depois de todos os golpes baixos que a humanidade deu na própria humanidade, em Deus, ele sempre perseverou. Sabe, ele sempre perseverou. A gente vê Jesus lá morrendo na cruz, né? 2 ladrões, 2 criminosos ali, e um deles fica zombando de Jesus e o outro fala alguma coisa e fala assim, não, se tu lembrar de mim, quando tu entrar no teu reino e tal, aí ele fala que ainda hoje ele veria ele no reino dele, sabe? Então, sabe, Deus, ele persevera na gente. A gente pode ter uma vida toda completamente destruída e a gente fez um monte de coisa errada, a gente magoou um monte de gente, a gente fez um monte de crime, de pecado, sei lá, mas ele está ali perseverando na gente, sabe? Ele está ali esperando o momento que a gente dê aquela entrada que ele precisa. Deus, ele persevera na gente. Você pode sair daqui hoje e fazer durante a semana tudo de errado que você pode fazer, mas Deus, ele ainda vai continuar ali em cima de ti, esperando o momento certo, sabe? Esperando o momento que tu permita que ele te ajude, sabe? Deus, ele persevera na gente. Aquela mulher, ela procurou até encontrar. Deus, ele perseverou na gente e ainda persevera até hoje. E vai perseverar até o último dia da nossa vida. O que nos falta é nós perseverarmos nele. Nós não perseveramos em Deus, sabe? Quando a gente conhece a Deus e sabe, e sei lá, acontece alguma coisa boa na nossa vida, a gente está ali na igreja, ou de repente não, mas muitos estão ali e tal. Aí quando começam a acontecer umas coisas ruins, né? Isso é batata, cara, acontece sempre.
A pessoa passa por um tempo ruim na vida e ela decide dar um tempo do quê? Vou dar um tempo, sei lá, de beber. Vou dar um tempo de sair com os amigos. Vou dar um tempo de, sei lá o quê. Dar um tempo de fazer o que eu faço errado. Não, vou dar um tempo da igreja. Aí vai dar um tempo da igreja. Por quê? Porque tá difícil a minha vida, não sei o quê. Aí vai dar um tempo de Deus. Como assim? Não tem lógica isso. Mas as pessoas fazem isso, inclusive eu quase fiz na minha vida uma vez, mas aí com muito esforço e permitindo que Deus trabalhasse em mim, naquele momento que, será que eu dou um tempo da igreja, não sei o quê? Falei, não, vou ir com tudo para a igreja, fazer tudo que eu puder. E aí Deus fez uma reviravolta na minha vida gigante, que só quem conhece a minha história sabe. Mas enfim, o que nos falta é perseverar em Deus, sabe? E, sinceramente, o melhor ser, pessoa para você perseverar é em Deus. Ele nunca falhou com ninguém. Deus nunca falhou com ninguém, né? Mas tem tal pessoa que não sei o quê. O amor, ele engloba a liberdade, né? Eu sempre dou o exemplo do seguinte, né? A Nath me ama, né, amor? Me ama? Me ama? Eu também te amo. Como é que eu tenho certeza que ela me ama? Levanta aí a mão com a aliança, amor. Você acha que eu obriguei ela a fazer aquilo ali? Não responda, madre. Você acha que eu obriguei ela? Você acha que eu paguei, sei lá, 1 milhão para ela? Ou coloquei uma arma na cabeça dela, não, vai casar comigo. Não. Sabe por que eu sei que ela me ama? Porque eu deixei ela escolher casar comigo, e ela escolheu isso. Então eu sei. Agora, se eu pegasse ela e obrigasse ela, colocasse umas algemas, ela levasse ela até o dia, ela, não, diz que sim, diz que sim. Ela até poderia me amar, né? Mas eu nunca ia saber se ela me ama ou não, porque eu obriguei ela. Sabe? O livre-arbítrio, ele faz totalmente parte do amor, sabe? Então, quando as pessoas, elas têm uma vida horrível e no final é bem triste, mas as pessoas morrem com essa vida e com essa decisão e acabam não indo para o céu, é porque Deus amou elas também. É porque tem muito amor envolvido naquilo ali. Tanto amor a ponto dele, sabe, eu imagino que Deus fique muito mal com esse tipo de história. Imagino, porque ele tem sentimentos também, né? Nós somos filhos dele e nós somos parecidos com ele. Eu imagino que ele fique muito mal com isso, sabe? Assim como ele ficaria muito mal com a tua história, se você decidisse viver toda a tua vida do jeito que você quisesse e no final, ou não desse tempo de você se arrepender, porque tem gente que acha, no final eu me arrependo e tal. Ou de repente no final você dane-se mesmo e fosse para o inferno. Poderia acontecer isso com você? Poderia. Aconteceu com muitos, sabe? Mas acontece porque ele ama também. Ele não pode obrigar ninguém. Então, a parábola da mulher que procurava a moeda serve para nós, porque nós somos pecadores também. E nós somos pecadores que às vezes repetem o mesmo pecado. Às vezes parece que nós nem conhecemos a Jesus. Parece que a gente só fingiu que conheceu. E aí a gente não conheceu de verdade. Mas quando nós nos arrependemos, sabe, quando a gente dá aquela entrada que Deus precisava, dá aquela oportunidade que Ele precisava na nossa vida, com certeza, há muita alegria nos céus, com certeza há muita alegria no coração de Deus. Se você nessa noite orar, fechar os teus olhos e falar assim, Deus, eu quero mudar, ou só pensar, não, eu quero mudar, eu preciso realmente, com certeza Deus vai ficar muito alegre. Os anjos vão ficar muito alegres com isso. Com certeza. Mas para que isso aconteça, tenha certeza de que Jesus é a nossa luz. É dele que vem o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a escolha perfeita para qualquer momento da vida. Vem dele, vem quando nós enxergamos através dele as coisas. A gente tem que arrumar muita coisa na nossa vida, você tem que arrumar muita coisa na tua vida. De repente não vai arrumar tudo agora, mas existem muitas coisas que a gente bagunçou e a gente sim tem que arrumar isso. A gente tem que saber o valor que tem tudo que Jesus fez por nós. A gente tem que saber que isso tem muito valor, é um valor inestimável e é nos dado de graça. E quarto e último, nós temos que perseverar, porque não é fácil, nunca foi, nunca vai ser fácil. Não é porque a gente é cristão, porque a gente escolheu Deus, porque a gente caminha do lado dele, que tudo agora, as portas vão se abrir, né? Que nem falam na igreja. Isso é mentira. Nem todas as portas vão se abrir. Você sabia que tem, talvez, eu vi alguém falando de uma pesquisa, que tinha muito mais cristãos desviados do que cristãos na igreja, mas muito mais. Sabe por que isso acontece? Só tem um motivo para isso acontecer.
propaganda enganosa. Alguém mentiu para essas pessoas. Claro que, enfim, tem várias coisas que podem acontecer. Mas com certeza, se tivesse sido pregado o Evangelho e mostrado a forma que o Evangelho de fato, nem todos esses estariam perdidos. Então, não é fácil. Nós temos que perseverar. Assim como Deus perseverou, persevera e com certeza vai continuar perseverando em cada um de nós. Amém? Fica de pé no teu lugar, então, nesse momento.